Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade. Olá, eu sou o Cris, seja bem-vindo a mais um episódio do Ancião da Cidade, esse espaço de muito cuidado, muito respeito, que se propõe a trazer diálogos sobre um dos temas mais relevantes hoje para a nossa sociedade, que é o tema da ansiedade. E dentro desse espaço, a gente sempre recebe um convidado, a gente sempre tem alguém aqui dialogando, trazendo sobre o seu lugar de fala, sobre as suas percepções, sobre a sua história de vida. Qual é esse diálogo interno e esse diálogo de vida quando o tema da ansiedade ele está presente? E hoje eu me propus a fazer um desafio diferente. Um desafio que espero que seja uma grande oportunidade também de você exercitar essa prática. Eu trago aqui no nosso episódio de hoje uma conversa diferenciada, uma conversa comigo mesmo. E nesse lugar de uma conversa, desse diálogo, o que eu quero buscar aplicando uma técnica de um diálogo interno, de um diálogo onde eu possa projetar e, da mesma forma, capturar o que eu tenho como fala a partir de quem eu sou, e que isso possa ser também, de alguma forma, um estímulo para que você estabeleça no seu maior lugar de conforto, no seu maior lugar de cuidado, momentos aonde você dedique para que você possa trazer essa conexão interna. A gente acessa a conexão interna de diversas formas, com práticas, com momentos que a gente se coloca mais reservado, com situações que estão postas e colocadas nos desafios da nossa vida. Aqui hoje, a conexão interna que eu vou fazer é com o meu eu maior, nesse lugar dessa conversa individual, né? E vamos ver aonde a gente vai chegar. E eu te convido para que você possa, nesse episódio, se perceber também a partir destas falas e entender como é que você, na sua vida e na sua história, estabelece esse diálogo com esse tema da ansiedade. Quando a gente traz e a gente olha para os aspectos da ansiedade, eu sempre falo isso aqui nos episódios, que a ansiedade ela não é algo ruim. O ponto é que a gente tempera demais. Então, do ponto de vista positivo, ter aquele friozinho na barriga, aquele desejo, aquela vontade de querer buscar, de querer conquistar, aquela coisa gostosa que faz a gente ir além, que faz a gente se estimular, é um diálogo positivo com a ansiedade. O ponto é que, de acordo com como a gente vai se percebendo e a gente vai vivendo, principalmente na era da complexidade, onde caos faz parte do nosso comportamento e outras variáveis acabam somatizando tudo isso, lidar com a ansiedade passou a ser algo negativo dentro da nossa sociedade. Porque, naturalmente, a gente está colocando tempero demais e está esquecendo que é na temperança que a gente vai encontrar o equilíbrio. Então, vem comigo aqui para que eu possa, de forma muito cuidadosa comigo mesmo, acessar esse lugar de uma conversa interna. Principalmente quando a gente pensa nessa perspectiva das nossas emoções. As nossas emoções, elas são responsáveis por fazer com que a gente equilibre ou não a forma como a gente projeta a dinâmica da nossa vida. Uma das coisas que a gente precisa entender e saber cada vez mais é que dentro da gente emerge todas as formas de possibilidades de uma emoção aparecer ou não. Quando a gente está falando de emoção, a gente está falando de alegria, a gente está falando de tristeza, a gente está falando de raiva, a gente está falando de todas aquelas perspectivas e tudo aquilo que está dentro da gente aqui. Algumas pessoas trazem outros nomes, até no próprio aspecto da religiosidade, a gente denomina alguns aspectos que estão conectados às emoções de formas diferentes. Mas o mais importante disso tudo é a gente perceber e entender que elas estão aqui dentro.
E em um processo de autoconhecimento, a beleza disto tudo está na gente mergulhar para dentro e perceber a forma como essas emoções elas dialogam aqui dentro. A gente sabe que cada um de nós, seja na nossa fase adulta ou não, a gente representa aquilo que a gente vivia, aquilo que a gente sentia e aquilo que a gente se referenciava enquanto criança. E foi como foi a nossa história. Não adianta a gente querer mudar. O que a gente precisa fazer, fundamentalmente, é honrar essa nossa história e entender o impacto que ela tem na nossa trajetória e a forma como a gente toma as nossas decisões. Cada vez mais a gente vê o quanto é complexo tomar decisões onde todas as incertezas estão postas à mesa. Quando a gente tem clareza, quando a gente sabe aonde a gente vai tomar uma decisão, é muito mais fácil. Mas esse tipo de situação fica cada vez menos presente na nossa realidade, principalmente na era da complexidade. E é nesse diálogo, desse cuidado, que eu quero permitir agora uma conexão com o meu eu, respirando, trazendo uma sintonia interna, percebendo o ar como ele entra, como ele ressoa dentro de mim, como eu devolvo ele aonde eu estou. E aqui já começa uma grande referência que eu uso muito aqui como uma das principais ferramentas para dialogar com os meus processos de ansiedade. A respiração tem sido cada vez mais a melhor e a mais poderosa ferramenta que me faz e me permite trazer essa conexão com o meu eu. Eu quero aproveitar agora e trazer uma questão para esse olhar interno e começar dialogando com o Cris. Quem é o Cris? O que o Cris traz dentro da sua jornada? O que o Cris traz dentro da sua vida? Bom, eu sou o Cris, sou filho do Carlos e da Beth, casado com o Maurício, mineiro, que teve a oportunidade de rodar o Brasil acreditando nos seus sonhos e levando os seus sonhos não só de perspectiva profissional, mas a sua perspectiva de vida. Do Brasil eu tive a oportunidade de expandir por alguns lugares do mundo. Hoje eu vivo na natureza. Chegar na natureza foi uma escolha de vida, de poder me conectar com algo muito maior, de poder encontrar e respeitar dentro de um contexto a beleza de ser protegido, de ser acolhido e de estar com a Mãe Natureza. O Cris, ele, dentro da minha história, ele vem aprendendo todos os dias como se descobrir, ele vem aprendendo todos os dias como lidar com a forma como a vida foi construindo a sua história. O Cris é advogado de formação, trilhou uma carreira jurídica por alguns anos da sua vida, mas naturalmente essa carreira levou ele para a área de negócios. Eu fui ocupando posições dentro de organizações, quando o assunto é trabalho, que foram me colocando num lugar de desafios cada vez mais em relação a quem eu sou. Além desta jornada, eu também sou meliponicultor. Eu acredito na principal causa das abelhas sem ferrão e a partir disso eu assumi um compromisso com a própria natureza. Hoje eu sou o guardião da biodiversidade brasileira e eu cuido das abelhas sem ferrão porque elas representam cerca de 83% da polinização de toda a nossa biodiversidade. E a gente, como ser humano, a gente está usando agrotóxicos, usando defensivos, a gente não está cuidando da natureza e a gente está de forma permissiva acabando com as abelhinhas.
E nesse mundo da polinização, nesse mundo das abelhas sem ferrão, eu encontrei uma grande resposta para depositar o meu maior lugar do meu propósito, que é essa conexão de como eu posso, na minha forma, ajudar a natureza. O Cris ama viajar, ama viver a vida, ele ama a liberdade, ele vem aí numa jornada de autodescoberta, de autorresponsabilidade nos últimos anos e que vem permitindo construir a sua trajetória cada vez mais, potencializando e fortalecendo o seu poder interno. E Cris, eu quero trazer aqui hoje para você uma primeira reflexão, né? A gente sabe o quanto que lidar com os nossos aspectos que impactam diretamente na nossa ansiedade, que impactam diretamente nas nossas decisões, é algo difícil e algo que muitas vezes a gente foge, né? A gente não quer olhar, a gente não quer entender. E a gente acaba também negando a nossa história, né? Negando a nossa origem. Para você, o que representa a sua história dentro da sua trajetória e dos seus processos de autoconhecimento? Bom, acessando o Cris aqui, eu percebo que ao longo da minha trajetória, eu venho buscando cada vez mais saber quem eu sou a partir de onde eu venho. Eu sei que para eu estar aqui hoje, fazendo essa gravação, compartilhando um pouco do que passa aqui dentro, muitas e muitas e muitas vidas passaram para eu chegar até aqui. Seja do lado da família do meu pai, onde muitas e muitas e diversas gerações foram se projetando, vidas foram passando, até que eu pudesse receber a dádiva de estar até aqui que me foi concedida pelo meu pai. Que junto com a minha mãe, que traz todas as suas histórias, todas as suas questões, a partir da história de vida dela e de todas as gerações que passaram antes dela para que ela pudesse chegar e fundamentalmente me conceder também a dádiva de viver. Na minha história, eu honro meu pai, eu honro a minha mãe, eu honro toda a minha ancestralidade e todo o meu sistema familiar, sabendo que é ele que me faz e me permite criar e estabelecer esse reconhecimento sobre a minha história. Quando eu descobri o poder de reconhecer quem eu sou, de saber a minha história e de saber de onde eu venho, tudo ficou muito mais interessante, tudo ficou muito mais fácil. Porque várias questões que me faziam elevar os meus níveis de ansiedade e me colocavam com milhares de perguntas, milhares de coisas, aquela voz interna, aquelas questões que ficam aqui mexendo com a minha mente, elas foram sendo aquietadas, elas foram sendo... não vou dizer aquietadas, né? Elas foram criando uma certa relação e uma certa sinergia com o entendimento do porquê que eu opero e porquê que eu tomo algumas decisões e algumas escolhas na minha vida. Foi no momento que eu passei a reconhecer a minha história que eu entendi, inclusive, padrões que eu vinha repetindo e que eu decidi, a partir desse momento, que eu não repetiria mais. Padrões que podem não ser tão positivos ou também aqueles positivos, mas que deixaram de fazer sentido para as escolhas que eu faço e que eu trago dentro da minha vida. Legal, Cris. Que bom que você consegue estabelecer e reconhecer a sua história e que mágico saber que a partir do momento que você reconhece a sua história, você traz essa conexão e você consegue tomar as decisões para a sua vida. A partir da sua história, quando você entende o seu processo de descoberta, qual é o que você pode compartilhar aqui, um dos maiores desafios que você percebe por onde você anda em relação a todas as outras pessoas que se conectam com a sua história? Bom, me permitindo acessar aqui o meu Cris interior, eu vejo que ainda falar de autoconhecimento, falar de autocuidado, de autorresponsabilidade é tratado e é estabelecido como um tabu por uma grande maioria.
Eu percebo que existe sim uma evolução, principalmente das pessoas que estão no meu ecossistema, porque cada vez mais eu tenho escolhido os ambientes aonde eu quero estar, porque eu entendi também dentro do meu processo que a ambiência, ela diz tudo sobre quem a gente é. E a partir das escolhas que eu faço para a minha vida, um dos principais aspectos é que eu só estou naqueles ambientes que efetivamente nutrem o meu ser, nutrem a minha alma e que eu encontro propósito para estar e para poder contribuir. Mas mesmo assim, ainda que estando dentro desses ambientes, eu vejo o quanto que a maioria das pessoas na nossa sociedade, de uma forma geral, elas acionam a fuga de si mesmo. A fuga de si mesmo é muitas vezes medo, muitas vezes crenças, de querer mergulhar e de querer entender como é que a gente funciona. No meu lugar de fala, para mim, cada dia é mais poderoso mergulhar dentro da minha essência e mergulhar dentro de quem eu sou, acessando as minhas sombras, acessando as minhas crenças e permitindo entender que quando eu acesso esse lugar, eu não busco querer encontrar o que é ruim ou o que não é tão legal dentro de mim. Eu busco perceber como é que eu opero nesse lugar da crença, nesse lugar da sombra, para que nos momentos de pressão, que é onde vêm os maiores testes da minha vida, eu possa saber a hora de recuar, eu possa saber a hora de respirar, ou eu possa saber até a hora de sair de cena. Porque a depender de como alguma sombra é acessada dentro de mim, a primeira emoção que acessa é raiva, é tristeza. E aí, quando eu percebo que eu conheço e eu entendo como é que eu funciono nesse lugar, eu busco mudar a intenção e a dimensão que eu dou para essa emoção. E aí isso vira uma prática que me faz também dialogar com a minha história. Poxa, Cris, que massa poder perceber o quanto que é valioso para você saber olhar para as suas crenças, saber olhar para as suas sombras. E que isso tem um efeito direto dentro do seu processo de autoconhecimento, né? Quando você traz o autoconhecimento como uma perspectiva, como uma escolha, pensando em práticas e ferramentas, né? O que você pode trazer e que você pode compartilhar que hoje te ajudam fundamentalmente a acessar esse lugar dessa sua gestão e da sua dinamicidade com a sua ansiedade? Bom, aqui no meu lugar de fala, me conectando comigo, eu descobri nos últimos anos que a gente estabelece as relações com os nossos corpos, né? A gente tem o nosso corpo emocional, que está conectado com esse lugar das nossas emoções, né? A gente tem o nosso corpo físico, que está ligado e direcionado com a forma como a gente está aqui nesse plano, o nosso corpo espiritual e a perspectiva de como esses corpos eles precisam estar equilibrados. A partir do momento que eu encontrei e eu entendi o poder dessa ferramenta, eu sou a minha prioridade. E se eu sou a minha prioridade, eu não abro mão de fazer a minha yoga, que é uma das práticas que me ensinaram e tem me ensinado cada dia mais a se conectar com a minha respiração, a se conectar com a dinamicidade do meu corpo. Eu não abro mão de estar dentro das minhas atividades físicas, seja quando eu estou no crossfit, ou quando eu estou na academia, ou quando eu estou nadando, ou quando eu estou fazendo algum tipo de atividade física. Elas passaram a compor a minha agenda diária. Não tem um dia, de segunda a segunda, que eu não pratique algum tipo de atividade. Eu percebi que, para além da atividade física, eu também necessariamente teria que cuidar do meu fisiológico. Então, o cuidado com a minha alimentação, o cuidado com a minha hidratação, o cuidado com o meu sono. Sim, eu bebo muita água. Eu descobri a partir desse processo o quanto é importante fazer a minha higiene do sono, o quanto é importante e é delicioso dormir, e o quanto que dormir bem me deixa no outro dia com muito mais potência e muito mais força. Eu fiz a escolha de tirar a carne da minha trajetória, não tem sido uma escolha fácil, mas eu tenho sustentado no ponto da minha fisiologia que a carne não era algo que dialogava com as minhas escolhas. Não existe certo, não existe errado. Eu acredito
que é o que é adequado ou não para as nossas escolhas. E dentro desse processo eu venho fazendo algumas escolhas que impactam diretamente na minha alimentação. Eu cuido do meu físico, eu cuido da minha alimentação e naturalmente eu cuido da minha mente. Ferramentas como meditação, ferramentas como a própria leitura, o estudo. Cuidar da nossa mente faz com que a gente acesse cada vez mais o equilíbrio de todos esses 3 corpos. Porque a nossa mente, quando ela desequilibra todo o contexto. E o que a gente vê hoje, quando a gente não consegue lidar com as nossas questões de ansiedade, partem nesse lugar de como a gente lida e como a gente equilibra todos esses corpos. Para mim, essas são premissas que passaram a fazer parte dentro do meu processo e que eu não abro mão dentro das escolhas que eu faço na dinamicidade da minha vida. Que massa, Cris. Que massa poder perceber o quanto que cuidar de você é algo tão importante, tão genuíno e tão verdadeiro. Mas a gente sabe aí também que a gente tem muito o que falar e que você vem compartilhando das suas práticas em todos os episódios que aqui você grava. Eu queria que você deixasse uma palavra final, assim, de dentro lá da sua criança que você acessa o tempo todo, que você cuida, que você zela por ela, mas que ela possa também trazer aqui uma mensagem para quem está nos ouvindo e que ainda não acessou, que acessa esse lugar de autoconhecimento, como o que realmente faz sentido e qual é o convite que você quer deixar para que quem está nos ouvindo possa fazer uma reflexão aqui nesse lugar. Bom, acessando a minha criança, acessando e honrando a minha história, entendendo todo esse contexto de tudo que eu já trouxe até aqui, o convite que eu faço é para que... Eu acho que esse não é nem um convite, eu acho que esse é um sonho que eu tenho. Poder ver todas as pessoas que fazem parte do meu ecossistema, todas as pessoas que fazem parte do meu bairro, da minha cidade, do meu país, do meu planeta Terra, cuidando fundamentalmente do seu lugar mais íntimo, do seu lugar mais interior, entendendo que tudo que a gente faz, toda a nutrição interna que a gente traz, ela vai refletir diretamente nos aspectos e nas relações que a gente estabelece. A gente vai conseguir efetivamente, seja no trabalho, entregar ainda mais resultado, seja na vida de uma forma geral, entregar muito mais potência, quando a gente perceber o quanto que esse mergulho interno, o quanto que esse cuidado com esse fogo, com esse poder interno, faz toda a diferença na nossa trajetória de vida. E para mim transcende o autoconhecimento. Eu acesso a autointimidade. A autointimidade ela está conectada com o meu amor próprio. Sim, não tem como a gente falar de autoconhecimento sem falar de autointimidade e sem dizer que o amor próprio é o que vai fazer com que a gente dialogue com tudo isso. Quanto mais o amor próprio está cuidado, quanto mais essa criança percebe que ela está sendo amada e quanto mais isso se sustenta num processo de autoconhecimento, maior será a força do que você entrega para a sociedade, para o planeta de uma forma geral. Então o convite está nesse lugar, que a gente encontre espaço na nossa agenda, que a gente encontre momentos não tão automatizados, não tão hiperconectados, para que a nossa inteligência humana ela possa vir com força, ela possa sobrepor qualquer inteligência artificial ou qualquer outra forma de gerar uma inteligência, para que a gente seja efetivamente responsável com a gente mesmo. Acho que essa é a mensagem final que eu deixo aqui, nessa breve reflexão e nesse breve diálogo comigo mesmo. Bom, é sobre isso. Eu acho que eu me propus hoje aqui a trazer uma prática muito interessante, muito importante, quando a gente se permite a criar essa conversa interna, a se perceber nesse lugar, a entender quem nós somos,
a entender que a nossa história ela é composta por 3 questões. Uma que a gente pertence, a gente pertence a um sistema, a gente pertence a um sistema familiar, a gente pertence a um contexto de onde a gente vem. Sim, existe uma hierarquia de vida, que para a gente estar aqui, muitas histórias e muitas gerações passaram dentro do nosso sistema. E sim, existe um equilíbrio entre dar e receber. Não é só receber, não é só dar. É encontrar esse equilíbrio para que essa dinamicidade da vida produza o que a gente mais quer, que é o amor. Que a gente possa efetivamente levar o amor, que a gente possa levar isso para toda a sociedade de uma forma geral. Porque quando a gente olha para o Brasil compondo os indicadores globais e ocupando o espaço do país mais ansioso do mundo e com vários outros desdobramentos, fica aqui esse convite da gente entregar amorosidade para o planeta. Eu sou o Cris, assim eu falei, e a gente encerra hoje mais um episódio do Ancião da Cidade. Esse espaço de muito cuidado e muito amor que traz esse diálogo com a ansiedade. Obrigado. Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade.